Está entrando no ar o programa Fala Mais. Fala aí galera, beleza? Aqui estamos nós para mais um podcast. Vem comigo e vamos juntos dar início ao programa Fala Mais. Se você não é inscrito, se inscreve aí e receba em primeira mão todo o conteúdo produzido aqui. Bora lá! Eu quero chamar aí para a nossa conversa aquele que deu início com a gente na primeira discussão do primeiro capítulo do livro. Nelson, fala comigo. Fala, Gabriel. Tudo bem contigo, cara? Prazer mais uma vez estar aqui com você. Prazer poder falar para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de muita instrução e eu oro no Senhor para que também seja um tempo de libertação, assim como o tema desse capítulo propõe. Maravilha, cara. Tô com muita expectativa, boas expectativas aí a respeito desse bate-papo. E eu espero, como você falou, que acrescente bastante aí na vida de todos aqueles que estão ouvindo. Bom, antes da gente iniciar, pode ser que você de repente não tenha escutado o primeiro episódio e eu quero te aconselhar a ir lá escutar, mas se você por acaso não puder e quiser permanecer aqui com a gente, eu quero trazer aí um panorama do que nós conversamos no primeiro episódio, falar um pouquinho aí sobre tudo aquilo que já vimos. O autor do livro é o Tim Keller e ele traz para a gente o tema sobre a desintoxicação sexual. Ele vai falar um pouco ali sobre o problema da pornografia na nossa vida particular e principalmente como ela influencia negativamente nos nossos relacionamentos. Ele endereça o livro para os jovens solteiros que estão para casar e jovens casais também, mas nós cremos aí, ao ler e estudar esse conteúdo, que ele se aplica a todas as pessoas, independente de homem ou mulher. Essa questão da pornografia, ela vem alcançando, abrangendo todas as pessoas de todas as classes, e a gente até, como falamos no primeiro episódio, de todas as idades, né? Tem muitas crianças já acessando esse conteúdo pornográfico. Então ele vem falar para nós da necessidade para se ter um relacionamento genuíno, verdadeiro, um relacionamento puro, nós precisamos passar por esse processo de desintoxicação. Ele vai falar também um pouquinho sobre essa desintoxicação no leito conjugal, no sentido de que a gente precisa abandonar essas práticas antes de casar para não correr o risco de idealizar na nossa esposa, ou no caso, o marido, um ator pornô, uma atriz pornô, porque a gente vem se alimentando aí ao longo da vida de pornografia e a expectativa que temos na cama após o casamento é que se cumpra tudo aquilo que a gente vinha consumindo do mundo pornográfico. Então ele vem trazendo aí, trabalhando essa questão, né, de que para a gente viver bem sexualmente, a gente precisa passar por esse processo de desintoxicação. E esse início dele, o primeiro capítulo, nos traz até aqui, no segundo capítulo, onde ele vai falar sobre a libertação. O tema é libertando-se, né? Então, o que fazer ou como identificar esse problema e em seguida, o que fazer para alcançar essa libertação. Nelson, fala um pouco para a gente aí, uma palavra geral a respeito desse segundo capítulo, o que você achou? Bom, para mim é um dos pilares desse livro, porque ele começa apontando muito mais do que identificar o problema, muito mais do que saber que você comete o pecado da pornografia, que você consome pornografia, é você entender e começar a buscar olhar para dentro de si e perceber o que a pornografia está fazendo com o seu coração. Acho muito interessante a forma como o autor aborda, porque na sua abordagem ele trabalha o quanto o nosso coração, a nossa mente está sendo afetada pelo consumo da pornografia. E aí sim a gente entender então a importância da libertação, porque ninguém vai buscar libertação se não entende que precisa dela. E por isso essa abordagem
do mostrar, do revelar o que está acontecendo no seu coração, a forma como a pessoa que consome pornografia está se relacionando com o outro, ou está desejando relação sexual com o outro, e aí sim a gente passar por esse processo de libertação. Algo muito interessante que a gente que é pastor acaba pegando muitos casos assim, de pessoas que estão para casar, né, jovens, acham que depois de casado o problema dele com a pornografia vai acabar. Porque muitos pensam assim, né? Se eu me casar, eu poderia ter relações sexuais de forma legítima, então todo pecado vai desaparecer. Só que, na verdade, isso é um erro, porque muitos escondem o pecado da pornografia dentro do coração e em determinados momentos do casamento, né, ou no nascimento de um filho, ou numa enfermidade da esposa ou do marido, a pornografia volta a gritar dentro de si. Então é importante a gente trazer luz sobre esse tema, a pessoa perceber que ela tem problema nessa área e aí sim passar por um processo de libertação. Então, assim, um apanhado geral desse capítulo, para mim, é o trazer luz e partir para um processo, em alguns momentos, radical, né, de transformação, de mudança de mentalidade, para que o coração seja limpo, sarado pela palavra, pelo agir do Espírito Santo na nossa vida também. Cara, eu acho interessante, assim, que ele inicia o livro dizendo que se nós não consumimos ou não tivermos o contato em algum momento com a pornografia, nós logo teremos, né? Ele praticamente quer dizer que em algum momento da nossa vida a gente vai se deparar com essa questão pornográfica. E por causa disso, esse cuidado, né, da desintoxicação, como é proposta o título do livro, esse cuidado, essa preocupação em passar por essa purificação. E aqui é interessante, e quem lê todo o livro se dá conta disso, né? Talvez você que está ouvindo, escutando isso que eu vou dizer agora, não consiga compreender, mas tenta entender, faz a leitura do livro que você vai compreender da mesma maneira. Essa desintoxicação não é apresentada por ele como uma purificação no sentido pejorativo da palavra, onde você vai se encerrar dentro de uma casa, não vai olhar para nada, nem para lugar nenhum. Pelo contrário, como o próprio Nelson colocou, é você conseguir enxergar que problema é esse e, a partir daí, buscar caminhos para poder conseguir se libertar. Porque é possível, nós acreditamos nisso, né, Nelson? É possível viver uma vida sem a pornografia. Até porque, se nós formos enquadrá-la como de fato é, né, num pecado como qualquer outro, é possível viver. Sim, com certeza. Eu queria acrescentar aqui, Gabriel, a questão da diferença, né, entre pornografia e sexo dentro do casamento. Algo bem abordado pelo autor, e muitos casais, muitas pessoas que estão para casar, têm essa dúvida. Acha que por estar casado a pornografia agora é liberada, e não é, né? Continua sendo pecado. A pornografia pressupõe o uso de alguém para satisfação dos desejos próprios. Na verdade, o sexo está muito mais ligado à aliança, à satisfação do outro, né? Não é a busca pelo meu prazer, mas é a busca pelo prazer do casal, né? Pela satisfação na relação. Então, são coisas diferentes. E a pornografia sempre está ligada aos nossos desejos mais escusos, mais ocultos. E a gente precisa combatê-la de fato. O problema que a gente acompanha muitos casos assim, né? O problema é que muitas pessoas deixam o pecado adormecido, ao invés de liquidá-lo. Então a proposta desse capítulo é a libertação através do extirpar o pecado, né? Você lançar fora, você liquidar o pecado. E se você não liquidar, cedo ou tarde, ele vai ressurgir gritando e trazendo vergonha para a pessoa que comete, mas também, e aí se for dentro de uma relação matrimonial, também para o parceiro, o casado. Então isso é uma questão importantíssima que a gente tem que trazer luz, tem que mostrar a importância de ser liberto disso. Mais para frente eu vou compartilhar um testemunho também que eu acho que vai trazer luz aí esse assunto. Maravilha. Cara, ele fala o seguinte, né? Ele diz que a questão não é sair da pornografia, né? Mas a gente observar o que ela está fazendo com o nosso coração.
E aí ele levanta duas propostas nesse segundo capítulo, e a primeira ele diz, né, você precisa parar de consumir pornografia, você precisa dar um fim nisso, de alguma maneira você precisa parar. E segundo, ele diz que a gente precisa encontrar uma nova maneira de olhar para o sexo. Eu acho interessante que ele tenta apresentar uma solução para a pornografia, não fazendo com que a gente diretamente vá contra ela, né? Como se fosse uma luta moral, né? Aquela batalha moral onde você tem uma lista de regras a cumprir e se livrar da pornografia seria uma delas, mas ele apresenta uma outra ótica, né? É como se ele dissesse assim, olha, pare de olhar para a pornografia e volte-se para Deus, né? Olhe para Deus, ao invés de dizer só pare de olhar para a pornografia. Eu acho que essa saída que ele oferece dá muito mais leveza no nosso combate, porque tira de nós aquele peso que normalmente o pecado traz. Peso, inclusive, de que a gente precisa vencer o pecado pelas nossas próprias forças, né? Aí aqui talvez entraria até o debate da meritocracia, né? A gente botar todo o nosso empenho, toda a nossa força, toda a nossa inteligência para conseguir se livrar de algo que em alguns momentos já domina o nosso coração. Então, ao invés dele nos jogar contra a pornografia, ele tenta nos puxar para Deus. Diz, olha, para de olhar isso aí e olha para cá. E eu acho isso fantástico, cara, porque além de trazer leveza, eu acho que dá mais esperança, né? Ao invés de deixar você vidrado ali, fissurado em acabar com aquilo, ele coloca essa destruição da vida pornográfica ou a desintoxicação como um processo natural de quem começa a olhar para Deus. Sim, e pensar assim é lembrar das palavras de Jesus, né? Eu conhecer a verdade e a verdade nos libertar, né? João 8,32. É quando a gente caminha em direção à verdade e vai se enchendo da verdade, essa verdade vai purificando o nosso coração. Uma das coisas que ele fala nesse capítulo que eu acho interessante é você pegar os olhos de Deus. Você olhar aquela situação como Deus olha, como ele enxerga, ao invés de permitir com que os seus olhos, que já estão contaminados pela prática do pecado, continuem observando as coisas apenas com essa ótica contaminada. É você buscar em Deus. E onde que eu busco em Deus? É na sua palavra, é tendo relacionamento com ele. Muitas pessoas, que você falou, tentam lutar apenas contra a pornografia. Eu vou parar, então eu vou bloquear aqui os sites, eu vou parar de usar o celular por um tempo, eu vou evitar de ficar na frente do computador. São medidas importantes, mas não é só isso. É entender que isso faz parte de um processo. E esse processo passa prioritariamente por voltar os olhos para o Senhor. Ao invés de continuar encontrando o seu prazer e satisfação no pecado da pornografia, é começar a voltar os olhos para o Senhor, para que Ele possa purificar de fato o coração daquele que está cometendo esse tipo de pecado. Ele fala, essa é a frase dele, né? Eu destaquei aqui, apenas parar de consumir pornografia não é suficiente. Você precisa encontrar uma nova maneira de olhar para o sexo, substituindo a mentira pela verdade. Eu vou tentar ilustrar aqui, Nelson, não sei se tu vai concordar comigo, mas é como se nós fôssemos um copo, né? E aí aqui a gente está cheio da pornografia. Então, diante disso que ele falou, parar de consumir a pornografia seria somente esvaziar o nosso copo e não enchê-lo com nada de diferente. Então a gente estaria sujeito a ser cheio de coisas ruins de novo, no caso aqui da pornografia. E quando ele fala da substituição, vai nessa fala destacada de Jesus que você citou, né? Então, ao invés de esvaziar o nosso copo, a gente substitui o que tem ali dentro. E aí, cara, isso abre um horizonte para a nossa vida cristã, não somente com relação ao pecado da pornografia, mas com todos os pecados que a gente possa enumerar, porque quando a gente substitui o mal, o pecado, ele já não tem mais espaço ali dentro do copo, né, cara? Então, você fica resguardado aí, tu fica seguro contra aquela prática. E talvez até a gente poderia chamar essa substituição, aprofundando mais o raciocínio teológico aqui, de uma verdadeira conversão.
né? Porque o resto seria religiosidade, seria autoflagelo. Você ficar se Uhum. mutilando aí, se disciplinando, mas está sempre recorrente no erro. Agora, quando você sofre a conversão, quando substitui ali, nesse sentido que eu estou falando, né? Quando você sofre essa conversão, essa substituição, a tua vida ela está preenchida por algo de bom, ela está preenchida pela presença de Deus. E aí o mal já não tem mais acesso ali, né? Sim. É importante as pessoas entenderem que é preciso fazer guerra contra o pecado. Né? É preciso dar um basta, dar um grito. Né? Falar, olha, chega. Até aqui eu pratiquei, agora eu preciso lutar contra ele. Porque muita gente acha que é uma luta natural apenas, né? Eu vou lutando, eu vou me readequando, quando na verdade é uma batalha espiritual, né? Tem a questão natural do vício, né? Porque a pessoa se torna viciada, dependendo dos casos. A gente conhece casos de pessoas que se tornam mesmo dependentes daquilo, então é um processo que precisa até de uma ajuda de uma pessoa, um pastor, um psicólogo, mas todavia, assim, pegando de forma geral, a maioria, a pessoa consegue lutar sim. O problema é que ela está deixando que essa luta seja vencida sozinha, seja vencida de forma é, natural, né? E na verdade não é. Ela precisa se posicionar contra o pecado, precisa dar esse grito de misericórdia. Basta, chega, Senhor, me ajuda, eu preciso, e começar a se encher, de se envolver com aquilo que Deus está fazendo. Tem uma frase dele que eu destaquei, que é assim: Deus está infinitamente mais disposto a lidar com o nosso pecado do que nós estamos dispostos a cometê-lo. Então, para mim, essa frase é chave quando a gente fala sobre essa luta. Né? É uma luta que muito maior é o desejo de Deus de nos tornar vencedores nela do que nós mesmos de sermos vencedores. Eu me lembro agora também do texto de Mateus 12, quando Jesus fala dos 7 espíritos, né? O espírito ruim sai da vida da pessoa e anda por lugares áridos, e depois ele volta e se encontra a casa vazia, ele traz consigo outros 7 piores. E a gente precisa entender que o processo de libertação, isso a gente poderia, de uma forma geral, falar da libertação como um todo, mas aqui especificamente falando sobre questão sexual, da pornografia, a libertação não é apenas para você ficar limpo, vazio, não, é para que você seja, para que as coisas ruins sejam retiradas, as influências do pecado sejam retiradas e seja depositado sobre você a glória de Deus. Então que a sua casa seja cheia da presença e da glória de Deus. Sua casa não foi feita para ficar vazia, sua mente e o seu coração não foram feitos para ficarem vazios. Eles precisam conter a glória de Deus, a presença de Deus. E aí sim, quanto mais de Deus você tiver, pegando a analogia do copo que você fez, pegando essa ideia, quanto mais da água de Deus, né? Dessa água do Espírito transbordar sobre você, não vai ter mais espaço para que outra água, para que outro líquido possa preencher o seu corpo. Mas esse processo todo é dificultoso, né, cara? Pô, a gente vai falar de libertação e ele coloca aqui essa questão da pornografia no quadro de vício também, né? Algumas pessoas pensam que ainda não estão viciadas, né? Que é o caso que ele vai falar do pecado progressivo, que a gente acha que está dominando o pecado, mas o pecado já está dominando a gente nem se dá conta. Então, ele coloca nesse patamar de vício. Cara, se livrar de um vício, independente de em qual área for, é difícil, né, cara? E aí eu diria que a questão da sexualidade, o vício na pornografia, é mais difícil ainda porque é uma parada que está no teu corpo, entende? A cocaína, tu precisa ir até o tráfico, o tráfico precisa vir até você para você poder fazer o consumo. O álcool, a mesma coisa. O cigarro, a mesma coisa. O jogo, a mesma coisa. Agora, a sexualidade é algo que faz parte da nossa natureza. Então, assim, pensando nessa dificuldade, de repente o cara deve falar, não, isso é difícil demais, eu preciso tentar dar um jeito de resolver esse problema. E aí, onde eu quero chegar, é com o que você citou no início, dando aquele panorama ali pra gente. Muitas pessoas, elas pensam assim, beleza, então, já que é difícil me livrar, cara, eu vou resolver isso com casamento. Porque quando eu casar, o meu desejo sexual, ele vai para a cama, eu não preciso mais
acessar pornografia, a masturbação já não faz mais sentido, que eu vou ter uma pessoa comigo e tal. E aí ele diz que isso é uma grande mentira. Cara, Porque muitos acham que quando casar, a mentalidade vai mudar por completo, né? Quando, na verdade, a mentalidade precisa ser mudada constantemente. É o processo de renovação da mente. E não é um episódio na sua vida. Claro que eu não quero tirar a importância do casamento, da instituição sagrada, divina, algo estabelecido por Deus. Mas o casamento por si só não é capaz de mudar a sua mentalidade. A palavra diz que a mentalidade é mudada pela Bíblia, pela própria palavra de Deus. Então, se a gente não tiver uma mudança de mentalidade, o cara, pegando aqui o exemplo do homem, ele casa achando que vai ser libertado da pornografia e ele começa a ter relação com a esposa, e no começo é muito bom porque ele está ali realizando seus desejos, satisfazendo os desejos dos seus desejos físicos, naturais, tudo bem. Só que depois de um tempo, se ele não tratou aquele problema dentro de si, se a mentalidade dele não for mudada, ele vai começar a olhar para a esposa dele, não apenas como a sua esposa, que ele tem que satisfazer as necessidades dela também, né? Não é apenas uma satisfação de mão única, não é eu me satisfaço apenas, eu preciso entender que é uma satisfação em mão dupla, o casal tem que se satisfazer, tem que ser bom para os dois. Então, depois que passa essa fase, o cara começa a achar aquela relação enfadonha, porque ele se acostumou a consumir algo que mudou a mentalidade dele. Então, ele olha para a esposa e ele espera que ela seja uma atriz pornô. Em algum momento, isso vai gritar dentro dele. É o que a gente falou ao longo dessa conversa. Em algum momento, aquilo vai voltar à tona, porque ele não tratou aquele pecado, ele não liquidou o pecado, ele não mudou a mentalidade, ele apenas escondeu. E como no começo é tudo muito bom, porque é uma novidade, chega uma hora que se ele não trata, o problema volta à tona. E aí começam as crises no relacionamento. Ele vai começar a exigir que a esposa faça coisas que ela não vai fazer, porque ela não tem que fazer, porque ela não é uma atriz pornô. Ela é esposa, ela casou para também ter as suas necessidades satisfeitas e também ter as suas limitações respeitadas, né? Porque nem tudo que a atriz pornô faz, ela tem que fazer e ela não vai fazer. Então, essa mentalidade, se não for mudada, vai trazer muito mais desgastes e problemas dentro do casamento do que propriamente satisfação e prazer. Então, assim, é importante a gente deixar isso claro. Não é só porque você casou que vai resolver. Não é só porque está casado que agora tá tudo resolvido, tem mais problema. O que a gente conhece de casais casados, né, que sofrem com a pornografia, né, tem um dado que a gente falou na conversa do primeiro episódio, que 30% dos homens casados têm problema com pornografia. Isso é uma pesquisa americana em 2016. A gente tem muito mais problemas com isso. A gente está falando aqui de 36%. Um outro dado do instituto chamado FaithWire, são 55% dos homens casados que acessam conteúdo pornô com regularidade. Então casou, mas o problema continua lá. é muita coisa, né, cara? Então, na verdade, se ele tenta ou ela tenta casar para resolver esse problema da pornografia, ele está arrumando, ou ela está arrumando um problema maior ainda, né? Porque agora, Maior ainda. além de comprometer a sua própria sexualidade, vai acabar comprometendo a sexualidade, o casamento, né, cara? Ele é interessante como o Tim Keller, ele coloca a pornografia como algo que destrói a mente, né? Como você falou, ele diz que ela chega até a reformular a nossa compreensão de sexo, de masculinidade e de feminilidade, né? Ou seja, ela distorce tudo aquilo que Deus construiu, né? Então ele vem como se fosse com um machado em cima disso, né? Diz, olha, você precisa matar esse pecado, cara. Casar sem tratar a pornografia, ele vai dizer que seria colocar uma máscara sobre o pecado, né? Você tentar dar um jeitinho e falar, pronto, resolvi. Mas aí, como você falou, logo isso aflora e vai aflorando sempre de uma forma pior, mais profunda do que estava antes, né? Tem uma frase dele, na verdade um termo que ele usa que eu acho muito interessante,
que ele vai falar sobre o efeito cascata, né? Que é um pouco a respeito dessa questão de que o pecado ele sempre vai exigir mais, porque ele reformula a nossa mente, o nosso coração, ele vai sempre induzindo a gente a querer algo mais, e ele diz assim, que as pessoas que começavam consumindo uma pornografia, por exemplo, vamos dizer assim, padrão, né? No caso, o homem com uma mulher, daqui a pouco ele já não se sente mais satisfeito com aquilo, e aí ele vai acessar o conteúdo de 2 mulheres, daqui a pouco de 2 homens, daqui a pouco 4 homens com uma mulher. Então o pecado ele vai destruindo, cara, e a pessoa nem se dá conta disso. Quando ela vai perceber, a depravação sexual tomou conta do coração e da mente dela de uma maneira, às vezes, quase que irreparável, se nós não acreditássemos aí na intervenção da parte de Deus, né? Então, esse efeito cascata, quando ele fala isso, ele dá um start na nossa cabeça, ele liga um alerta, que a gente começa a pensar e falar, calma aí, cara, então, se tá no início, corta agora. Se tá no meio, corta agora. Se você já tá num grau avançado de vício na pornografia, cara, dá um basta nisso, né? Como ele diz aqui, você precisa matar esse pecado. E aí, para o processo de libertação, ele traz 2 pontos ali, que o primeiro seria enxergar a natureza monstruosa do pecado, né? Ele tenta fazer a gente entender que a pornografia ela é mais feia do que prazerosa, né? Ela é mais destrutiva do que construtiva. E depois ele diz que nós precisamos odiar o pecado. Assim como Deus odeia não só a prática de pornografia, mas qualquer prática de pecado, nós precisamos odiar também. E esse odiar, Nelson, eu acho algo assim interessante e de uso bastante valioso, cara, porque eu vou falar por mim, eu me sinto muito amado por Deus, cara, um filho assim, cuidado mesmo por Deus, e não no sentido de que ele me ama mais do que os outros, mas assim, o que ele fez ao enviar o filho dele para morrer no meu lugar, isso ninguém jamais fará. Então ele provou que me ama de uma maneira singular. E eu pensar que uma prática minha é uma prática que esse Deus odeia, cara, isso traz um alerta para minha cabeça. Eu falo, calma aí, eu não quero estar praticando algo que o meu pai odeia, algo que gera ira, porque às vezes a gente olha só aquela face de graça e de misericórdia, o cordeiro, né? O leão a gente exclui. A gente esquece que o pecado faz Deus rugir, né? Faz ele se irar nesse sentido de que isso ele odeia, ele não se satisfaz, ele não tem prazer no pecado. Então, o segundo ponto seria esse, né? Além da gente enxergar, falar, cara, isso aqui é mais feio do que prazeroso, a gente precisa odiar esse pecado tal como Deus odeia. O que tu acha, assim, Nelson, dessa prática, cara, como algo que normalmente a gente tenta sempre enfrentar, né? A gente vai, daqui a pouco para o final, a gente deve falar um pouco a respeito disso, mas por ser algo que não é muito gritante, a gente falava disso no primeiro episódio, às vezes a gente tende a achar que Deus não odeia, né? Que dá para passar batido. O problema é que a gente tira um pouco do peso do pecado oculto, porque esse é um tipo de pecado que ninguém vê, né? A não ser quando você é casado e comete na frente do seu cônjuge. Tirando isso, a maioria das pessoas comete o pecado de forma oculta, seja quando não tem ninguém em casa, seja quando vai tomar banho, seja no quarto quando está sozinho. Então é um pecado que, como a palavra diz, é um pecado oculto. E a gente precisa trazer luz a isso, precisa expor esse pecado. Entender num primeiro momento que o fato dele ser oculto não significa que ele não é algo abominável, que todo pecado é abominável. Não existe aquela ideia de criança, né, de pecado, pecadinho, pecadão. A gente precisa entender isso, é um primeiro ponto. Além disso, eu queria destacar aqui a importância da gente ter alguém de confiança para a gente poder solicitar ajuda. Porque em alguns casos, né, no começo, no início do vício, no início da prática da pornografia, do consumo da pornografia, a pessoa ainda consegue voltar sozinha. Dependendo do estágio que ela esteja, ela já não consegue mais retroceder, porque ela se enfiou de tal maneira que ela não consegue pedir ajuda, ela não tem mais força em si
para recorrer nem a Deus, ela não consegue. Então ela precisa, de fato, de alguém que dê esse apoio, seja um pastor, seja um psicólogo, enfim, alguém que vá dar essa contribuição, um líder, enfim, dependendo da igreja, né, um líder de célula, para igrejas que trabalham com células. Então a gente precisa entender isso, né? A pessoa tem que lutar, porque a gente falou muito de casamento, mas é algo que a gente precisa destacar aqui, que a mentalidade da pessoa é tão alterada que os olhos dela é como se ela colocasse uma lente, né? Colocasse sobre os seus olhos uma lente, e essa lente está totalmente contaminada. Então ela vai na rua, ela está andando na rua, quando ela vê uma mulher, isso falando de um homem, quando ele vê uma mulher vindo na sua frente, a primeira coisa que ele olha é para analisar o corpo dela sexualmente, para desejá-la. Ele vai para o shopping, a mesma coisa. Ele vai para a igreja, a mesma coisa. Então, em todo lugar que ele vai, a mente dele está deturpada. Então, tudo que ele vê é direcionado para a área sexual, para poder alimentar o vício de pornografia. Então, se ele não tratar isso, ele se torna quase que um maníaco. Está andando na rua e a gente vê na rua, às vezes, pessoas assim, né? Infelizmente, a mentalidade do cristão, ainda falando da mentalidade do cristão brasileiro, do evangélico, muitos ainda acham que é possível cometer esse pecado como eu falei no começo, por ser oculto, ninguém tá vendo. Então o cara sai da igreja, por mais que lá na igreja ele tá lá adorando tudo, quando tem os momentos de comunhão, de bate-papo, de partilha, ele tá lá desejando as pessoas que na verdade são irmãos em Cristo, ele deveria estar ali como alguém que está caminhando junto, na verdade ele está desejando para alimentar o seu desejo. Ele sai dali, ele vai para a rua, e na rua ele também deseja. E às vezes são pessoas casadas, né? E a gente precisa entender isso. É uma guerra, é uma luta que precisa ser combatida com firmeza, né? Com dedicação. Em alguns momentos haverá derrotas, mas não podemos desistir, não podemos retroceder. É uma luta que deve sim ser lutada com consciência e firmeza para que a gente possa alcançar a vitória, sempre olhando para Cristo como nosso exemplo, como consumador da nossa fé, como aquele que de verdade opera o querer e o realizar em nossas vidas. Cara, então você deixou um negócio mais preocupante, né? Que enquanto tu tava falando, eu tava pensando aqui que pode ter o cara que casa e acaba espelhando isso aí na mulher de forma inconsciente, não sei se dá para dizer assim, né? Sem se dar conta do que tá fazendo, mas Sim. tem um cara também que tá tão imerso nisso aí, mergulhado nisso aí, que na verdade é possível que ele case já com a expectativa de ter uma atriz pornô. É como se no casamento ele visse a possibilidade de tirar da tela, vamos colocar assim, né? De tirar da tela e levar pra cama, né, cara? Então, cara, tá louco. E por ser uma parada oculta, é demoníaco, né? Por ser uma parada oculta que ninguém sabe, ninguém vê, né? Como você falou. De repente o cara ele tá buscando a menina para poder casar e a menina ali cheia de boa intenção. E vamos virar a mesa também, porque hoje em dia tem mulher nessa condição de depravação sexual também, né? Sim. Tão imerso quanto alguns homens. Tão quanto. Então, às vezes está ali e o cara ou a menina achando que o outro tá cheio de boa intenção, quando na verdade a pessoa ela tá olhando ali você como um objeto, ela quer você para poder garantir o prazer e a satisfação dela de uma maneira agora real, né? Cara, eu fico imaginando o fim, como a gente já cansou de ver, né? Mas você falando agora, isso veio na minha cabeça, eu fico imaginando o fim de um casamento desse, até porque se Cristo não entrar na história e reverter o quadro, cara, o destino é o fim. Não tem como dar sequência, não tem como viver bem. A menos que uma das partes, como a gente também conhece casos assim na igreja, né, por aconselhamento, que uma das partes vai cedendo essa depravação e mesmo cedendo uma hora dá o fim, né? Uma hora termina. É impossível, porque vai se tornar numa situação de abuso constante e pode partir para uma situação de violência física, violência sexual, até um caso extremo de feminicídio. Então a gente precisa entender, e é claro, a gente está aqui falando por várias vezes a gente usou o exemplo do homem, mas deixando claro que isso serve para os dois, tanto homem quanto mulher, né? A gente precisa ter clareza disso. Eu conheço uma história
eu acompanhei, assim, uma amiga minha, isso antes de eu ser pastor, isso eu era adolescente quando eu acompanhei essa história. Uma amiga minha mesmo, amiga, ela casou, o cara ia na igreja dela, conquistou ela sempre foi cristã, sempre envolvida com a obra de Deus. O cara foi lá, se envolveu, né? Não chegou a ter um processo de transformação, mas era um cara super querido pelas pessoas, muita gente boa. Casaram e, assim, 2, 3 meses depois de casado, ele começou a violentar ela sexualmente. A tal ponto de assim, ter vezes dele amarrar ela na cama, deixar ela amarrada o dia inteiro enquanto ele ia trabalhar, a casa trancada, ela amarrada com fome, ele voltar, abusar dela e aí só depois disso deixar ela soltá-la para que ela pudesse comer, para que ela pudesse se alimentar. Em casos extremos que chegou num ponto dela sofrer violência física também. Foram casos assim terríveis. E aí ele ameaçava ela: se você contar pro seu pai, eu mato seu pai. E ela sabia que se ela contasse pro pai dela, o pai dela poderia, num ato de ira, matar no caso, o seu marido. E aí seria um problema ainda maior, porque o pai poderia ser preso. Enfim, são situações que são levadas a um extremo, mas que acontece. Era uma amiga minha, pessoa que eu convivia constantemente. E às vezes está do nosso lado e a gente não percebe. Precisa atacar isso. É algo que precisa ser combatido. Não é só trazer luz, né? E a nossa conversa aqui, nós temos esse intuito de trazer luz, mas mostrar a importância de ser tratado. A gente não está aqui só para jogar conversa fora, só para poder trazer informação, né? A gente está vendo o tempo da cultura inútil, tem muita cultura inútil, tem muita informação inútil. Nossa intenção aqui não é trazer mais informação inútil, a nossa intenção é trazer luz a problemas reais, problemas que estão acontecendo hoje dentro das casas, dentro das igrejas, e a gente precisa urgentemente combater esse tipo de pecado, porque ele é uma porta, né? Como você comentou, uma fala do autor, o pecado é progressivo. Eu gosto de comparar com um bichinho da goiaba. Né? No começo ele tá ali, ele come um pouquinho, ele tá ali meio escondidinho, ele vai tomando a cor da goiaba, principalmente da branca, você não percebe que ele tá ali. Só que chega um momento que ele começa a apodrecer a goiaba por dentro, e ele vai corroendo tudo. Quando você abre a goiaba, você percebe que a goiaba tá toda comida por dentro, tá podre. Né? Assim é o pecado, ele vai consumindo a gente por dentro e vai crescendo, vai tomando uma proporção cada vez maior, destruindo a nossa vida, família, e essa é a intenção realmente do diabo de influenciar a nossa prática pecaminosa, né? E quanto mais pecado, mais liberdade, mais legalidade nós damos para a ação do diabo também na nossa vida. Então a gente precisa ter clareza quanto a isso e entender a importância de combater esse e aí qualquer outro tipo de pecado na nossa vida. Cara, eu costumo dizer que a guarda forte do pecado é a escuridão, né? Tu deixar ele ali em segredo é a pior coisa que tu vai fazer. Se eu não me engano, o Tiago, na carta, ele vai falar um pouco sobre essa questão, essa prática da confissão, que o autor ele coloca aqui como sendo a terceira ação do processo de libertação, mas como a mais importante, né? Como você falou. E ele diz assim de forma bem pontual: procure o seu pastor. Então, ele ainda diz o seguinte, que expor o nosso pecado, na verdade, revela o nosso desejo de tratar. Né? Então, seria, segundo ele, uma humilhação positiva, né? E necessária. É você chegar diante de alguém, e é esse alguém aqui, eu quero deixar bem claro, como ele também deixou, você não vai chegar para conversar com um menino de 18 anos e fazer ali um pacto de pureza sexual, porque isso aí não vai dar certo. Ou chegar para qualquer tipo de pessoa e se expor, porque está arriscado o diabo usar isso aí contra você e te envergonhar ainda mais. Então tem que procurar a pessoa certa, de preferência o teu pastor que possa ali te auxiliar. Eu lembro uma vez, uma igreja que eu pastorei, a gente estava numa reunião de oração e ali eu abri oportunidade para as pessoas poderem falar e expor um pouco das suas dificuldades, e eu tive um rapaz ali que ele pediu oportunidade para falar e ele disse: olha, eu tenho muita dificuldade com a pornografia,
não consigo me libertar e tal, isso está prejudicando o meu casamento. Então, assim, eu achei interessante da parte dele fazer o que ele fez, mas eu achei imprudente, porque uma coisa sou eu ouvir, embora, graças ao bom Deus, ali não teve nenhuma repercussão, o grupo era coeso, fechado, e a gente conseguiu cuidar e zelar pela vida daquele rapaz. Mas é muito difícil a gente encontrar um ambiente desse. Então, quando ele diz procure ajuda, não sai por aí procurando qualquer ajuda, né? Atirando para tudo quanto é lado, postando nas redes sociais que você tem dificuldade aí em lidar com essa questão da pornografia. Mas procure o teu pastor, né? Procure alguém que esteja acima de você na questão espiritual, que tenha maturidade, bagagem de vida, para você poder conversar, porque certamente ele vai ter todo o interesse e empenho para te ajudar a se ver livre dessa praga aí que intoxica o nosso coração, a nossa mente, destrói tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus criou de bom, né, para que a gente usufruísse aí. Se eu tivesse que dizer alguma coisa aqui a respeito desse segundo capítulo, assim, de forma a resumir, eu diria 0 pornografia e mais Bíblia. E, na verdade, é assim que ele vai encerrar o capítulo, né? Ele vai dizer que, por meio da Bíblia, a gente enxerga com os olhos de Deus. Por meio da Bíblia, a gente substitui a mentira pela verdade. Então, não adianta só, como tu falou, a gente debater, a gente enxergar, a gente identificar o problema, se nós não tomarmos ações práticas para isso. Cara, eu sempre digo o seguinte, que antes do pecado, antes da gente praticar o pecado de fato, Deus ele costuma sempre nos dar um escape, né? O telefone toca, alguém chega, alguém grita, alguma coisa quebra. No caso da pornografia, a internet cai, alguma coisa acontece. E isso demonstra o amor de Deus e o favor dele para com a nossa vida e o interesse dele de ver a gente liberto disso, dizendo, olha, sai fora daí. Então não adianta a gente ficar sentado ali e falar, não, eu sou forte, eu vou resistir, vai dar tudo certo, eu vou vencer, que não vai. A gente precisa tomar medidas práticas, né? Não somente orar e buscar, mas na hora que o escape aparecer, a porta abriu, é meter o pé, é sair de perto, porque se ficar, vai dar problema. Provérbios, não me lembro agora se é Provérbios 24, 23, que vai falar assim, se você se mostra fraco no dia da adversidade, então a tua força é pouca. Então a gente entender que no dia da adversidade é tempo de se mostrar forte, é tempo de permanecer de pé. Provérbios 24, versículo 10. A gente entender que o Senhor nos dá sim o escape, mas é naquele dia que a situação está difícil que eu tenho que me mostrar forte. Não dá para achar que é tudo espiritual, que Deus vai fazer tudo por mim. Não, Deus dá a sua graça que nos capacita a dizer não ao pecado. Essa graça que nos permite rejeitar a ação do pecado na nossa vida e se voltar para a palavra. Como você falou, 0 pornografia e mais Bíblia. E a gente entender isso, né, que é a nossa meta, deve ser a nossa meta de vida. Então eu deixo também essa palavra aí para finalizar a nossa conversa, de que a gente precisa ter clareza de que é um pecado que é gravíssimo, né? Não que os outros não sejam, mas esse perverte a nossa forma de olhar a vida, de se relacionar com as pessoas, de olhar o sexo, de perceber a santidade divina no sexo, porque o sexo também é algo santo, instituído por Deus, é bênção quando praticado de acordo com a palavra, quando praticado dentro do casamento, dentro de uma estrutura saudável, de uma estrutura de amor, de respeito, de satisfação mútua. Então essa visão do sexo traz bênção para nós. E o próximo capítulo também vai falar sobre a teologia do sexo, né? Então já fica aí o convite para você ficar ligado no nosso próximo episódio. E certamente vai continuar contribuindo para dentro da tua vida, suas relações, seja você namorado, está sonhando com casamento e já está se preparando para entender bem a questão do sexo no casamento, seja você casado que está precisando reestruturar, reorganizar algumas coisas. Bom, que Deus abençoe
Grande abraço para você, Gabriel. Obrigado mais uma vez. Tamo junto aí. Show, Nelson. Tamo junto, cara. Como tu falou, eu já deixo aqui já aí um pouco da nossa pauta do próximo podcast, episódio número 3. A gente vai construir, na verdade não vamos construir, né? Já está construído, a gente só vai trazer para vocês a teologia do sexo, o propósito de Deus para o sexo, a finalidade do desejo sexual e também falar um pouco sobre o desejo sexual desigual. Então, não esquece de curtir, de compartilhar, se inscrever no nosso programa. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!